Hoje falamos sobre a Bíblia. A meditação das leituras deste domingo é feita pelo padre José Carlos Nunes. Pediu o Papa Francisco em Fátima sobre cada um dos deserdados e infelizes a quem roubam o presente, dos excluídos e abandonados a quem negam o futuro, dos órfãos e injustiçados a quem não se permite ter um passado, deixa a bênção de Deus encarnada em Jesus Cristo. Bem-vindo ao Caminho de Emaús. O Papa Francisco desafiou as comunidades a dedicar um domingo à palavra. Várias dioceses estão a preparar atividades. Hoje falamos com o padre David Palatino sobre a Bíblia e o modo como a podemos trazer para as nossas vidas. Como é que nós podemos definir, ou que importância tem, por um lado, a Bíblia e, por outro lado, a Palavra de Deus na vida das comunidades e na vida das famílias? Naquilo que é um âmbito académico, os documentos da Igreja que falam da revelação de Deus têm sempre dito que a Sagrada Escritura é a alma da teologia. Sendo que também a vida das comunidades bebe da teologia e da revelação de Deus, é a sua fonte, é a sua base, a Sagrada Escritura devia também ser a alma das famílias e das comunidades. Se nós verificarmos todas as realidades importantes da vida da Igreja, nomeadamente os sacramentos e outros rituais como os sacramentais, têm como base indispensável a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura devia ser aquele instrumento, aquela bolsa de sabedoria que as famílias e cada cristão devem trazer consigo para discernir à luz dos critérios de Deus. E essa é a base, é o fundamental. Deve ser o nosso guia, deve ser a nossa luz e o farol, como diz o Salmo, para que se possa decidir cristamente a partir da revelação de Deus. Às vezes andamos a procurar em muitos sítios critérios, respostas, e muitas vezes, se calhar porque partimos do princípio que não percebemos, ou se calhar não acreditamos verdadeiramente que a Palavra de Deus é atual, e deve ser atualizada hoje, não recorremos a ela. E às vezes nós partimos do pressuposto que, por ser difícil, eu não arrisco a deixar-me conduzir por essa palavra, sobretudo a palavra do Evangelho. É o risco e é também o desafio que a palavra coloca a todos os cristãos. Por isso, quem tem ouvidos ouça. Quem tem ouvidos ouça. Jesus reforça constantemente isto, exatamente para mostrar que a fé vem da escuta, mas é uma escuta que chama à obediência. Uma palavra de Deus que não deve ser só compreendida, mas deve ser obedecida. Isso envolve riscos que alguns não querem tomar. Há várias dioceses que têm escolhido como tema para o ano pastoral a Palavra de Deus. O Papa, há não muito tempo, pediu que houvesse uma Bíblia em cada casa. Estas iniciativas e estas tomadas de posição são também, deixam também entender que há um afastamento das pessoas em relação à Palavra de Deus. Mesmo de quem vai à Eucaristia regularmente, depois não se aproxima da Palavra de Deus no seu dia-a-dia. Que a Bíblia é um livro muito distante da vida das pessoas. Ou melhor, a Bíblia enquanto livro é um livro próximo. Todos os têm na prateleira ou na mesa de cabeceira. Enquanto palavra viva é um livro distante. Porque é quase um livro obrigatório de se ter em casa, mas para funcionar quase como museu, como arquivo, para estar no baú, para dizer que tem quase como amuleto. Até ao século XX, a Bíblia, mesmo enquanto livro, era uma realidade tão sagrada que quase não se podia tocar. E aí os protestantes superaram-nos grandemente no avanço dos estudos bíblicos, sobretudo a partir do Concílio Vaticano II, mas também já um bocadinho antes, ali nos inícios do século XX, a Bíblia começou a ter maior expressão. Hoje em dia há um avanço, agora ainda não é o ideal. As pessoas partem do princípio que a Bíblia é um livro difícil de decifrar, sem o qual, sem ajuda, não tem a capacidade
do compreender. E muitas vezes isto acontece em pessoas que até têm um percurso de fé linear, com uma formação cristã bastante sólida e bastante esclarecida. Se calhar seria importante apostar a nível das comunidades paroquiais numa iniciação básica à Bíblia. E quando eu digo iniciação básica, indica-se simplesmente quase dizer o que é um capítulo, o que é um versículo, o que é o Antigo Testamento e o que é o Novo Testamento, como está composta a Bíblia, porque são aspectos que passam ao lado da maioria daqueles que se dizem cristãos, cujo contacto com a Escritura advém muitas vezes do que escutam na missa, mas mesmo dentro daquilo que escutam na missa têm uma capacidade muito seletiva e ficam por aquilo que diz o padre na homilia, porque é a única forma que tantas vezes têm de compreender e de atualizar aquilo que escutaram, e esporadicamente, através dos meios de comunicação social e de outros elementos, a leitura do Evangelho diário. Eu creio que é essa dificuldade, ou esse preconceito que as pessoas têm em relação à dificuldade da Bíblia que as impede de ler. Vão surgindo propostas, tem-se trabalhado para que se faça uma leitura cuidada e sistemática da Bíblia. Daqui a pouco voltamos à conversa com o padre David Palatino. Agora, no Minuto do QET de hoje, Diana Prudêncio responde à pergunta: o que significa liberdade? O que leva o homem acima das outras criaturas é a liberdade. Ser livre significa poder escolher um emprego, uma vocação, poder escolher dentro de um manancial imenso de possibilidades. É também a liberdade que permite ao homem poder exprimir livremente as suas opiniões culturais, as suas opiniões políticas. Ser livre significa isto mesmo, poder dar a própria opinião, poder ser livre de dizer o que se pensa. Para que isto aconteça, é necessário existir uma ordem legal que possibilita ao homem estar protegido, de forma que a liberdade do outro não ameaça a sua liberdade nem a destrua. Acompanhe mais à frente a meditação das leituras deste domingo com o padre José Carlos Nunes. Agora voltamos a conversar com o padre David Palatino. Há um século, no início do século XX, a Bíblia era de facto dos poucos sítios onde nós podíamos recorrer para aprender mais sobre a Palavra de Deus e sobre tudo isso. Hoje em dia nós vemos, e com a disseminação dos meios digitais, toda uma panóplia de opções, desde aplicações, sites e tudo mais, que de alguma forma nos permitem ter acesso à Palavra de Deus, não no livro físico da Bíblia, mas de uma outra forma. Aplicações como o Passa a Rezar, como o Cristo Prei, pronto. Algumas pessoas com quem eu falava sobre esta temática diziam-se: bom, nós estamos muito afastados da Bíblia porque não a lemos todos os dias, mas por outro lado temos uma aplicação e rezamos a palavra todos os dias porque vem-nos na aplicação. Até que ponto é que de facto estas novas propostas têm vantagens e são também de apostar, ou estaremos aqui a desvirtuar um bocadinho o sentido da coisa? Também é preciso percebermos o que é que nós entendemos quando falamos de Bíblia. Estamos a falar do elemento físico? Não. A Bíblia contém um tesouro que é a Palavra de Deus. Portanto, a Palavra de Deus pode ser lida nesse elemento físico que nós designamos Bíblia, ou pode ser lida através dessas aplicações. Eu posso dar o meu exemplo concreto, que no ofício divino eu rezo por telemóvel, rezo por tablet, por computador. Muitas vezes o facto de estar gravado leio quando dá jeito. Isso é mais as pessoas que também o comentam e dizem que o Evangelho cotidiano ou outras referências que têm muito mais à mão, que o facto de possuírem como aplicação no seu telemóvel faz com que possam ler, possam meditar naquele tempo inesperado que surge e que aproveitam para o fazer, e que é impensável hoje alguém transportar uma Bíblia com aquele peso, apesar de hoje já se fazem Bíblias bem mais pequenas, mas o que interessa é a palavra, não é o elemento em si físico que nós designamos Bíblia, e que assim temos na prateleira das casas, etc., mas a palavra que ela contém, isso é que é Escritura Sagrada, isso é que é a Palavra de Deus. E todas estas aplicações que ajudem as pessoas a rezar, e muitas vezes nos sítios mais inesperados, a caminho do trabalho, é uma mais-valia que a Igreja tem que aproveitar e potenciar. Isso para mim está bastante claro. E foi um meio de pôr as pessoas a ler mais a Bíblia. Qual é a importância de nós começarmos desde o nascimento
a tomar contacto com esta palavra de Deus. Obviamente não com a leitura, mas com as histórias ilustradas, ou seja, até que ponto é que é importante, por um lado, que as crianças tenham acesso à palavra de Deus desde pequenos, através do exemplo das famílias e tudo mais, e por outro lado também que não correr este risco daquela imagem que passa das famílias que estas leem a Bíblia, portanto não fazem mais nada, fecham-se ali, portanto não veem outros desenhos animados, não fazem, ou seja, como é que nós conseguimos também aqui sensibilizar as famílias, por um lado, para a importância da leitura da Bíblia, mas por outro lado, para a presença no mundo real, não é? E não, para não ficarem isolados naquela leitura. Se há alguma coisa que nos distingue de outras religiões é a dimensão da encarnação. É este Deus que se faz carne. E a própria palavra de Deus surge num contexto de uma vida de fé, de uma leitura crente da realidade, que não está acima da história, mas dentro da história. E é assim que nós temos que viver. Quer dizer que é a realidade cristã que entra dentro do mundo para a transformar. Não temos que nos deixar moldar por aquilo que são os critérios da sociedade, mas temos que conviver bem com eles. E nós somos cristãos no mundo e não fora dele. Há um autor dos primeiros séculos da Igreja que tem uma frase muito bonita, diz que os cristãos não se distinguem dos demais pela etnia, pela cor, pela inteligência, pela raça, pela cultura, mas são diferentes porque estão no mundo sem ser do mundo. A palavra de Deus também deve ser vivida desta maneira. Não devemos retirar as crianças e quase formatá-las segundo um modelo já antigo que já não existe e que não é credível no mundo de hoje. É importante terem este contacto com as realidades sociais, culturais dos dias de hoje, que não são más, têm que ser acompanhadas e educadas, para não dizer cristianizadas, mas por que não aproveitar os momentos fortes dos tempos litúrgicos para que também aí aproveitar para inserir a palavra de Deus naquele contexto que já é familiar. Estou-me a lembrar, por exemplo, no Natal. Porque é que celebra o Natal? Então aproveitar em cada família esse momento para poder ter este contacto privilegiado com a palavra de Deus e com a história do nascimento de Jesus. Na Páscoa, a mesma coisa, e outros momentos pontuais. São momentos privilegiados para que, não sei, das famílias cristãs, mesmo ainda antes de entrar na catequese e começam a ter contacto mais próximo com a Sagrada Escritura, possam já sentir Deus como parte da família e a palavra de Deus como uma palavra de vida, uma palavra que já é familiar, também naquele contexto. Continuamos neste caminho de Emaús com os Terceira Margem e o tema Palavra. Não perca depois a meditação das leituras deste domingo com o Padre José Carlos Nunes. A tua palavra é lâmpada para os meus passos. A tua palavra é luz para o meu caminho. A palavra nos revela o Pai, que faz todas as coisas novas. Escutemos sua voz no silêncio, da fidelidade nascem suas obras. A palavra encarnada é Jesus, que no pão se oferece em alimento. O Espírito esclarece e ilumina o coração e nos dá o entendimento. A tua
pratica a palavra, sua casa sobre a rocha edifica. Ela é fonte que jorra a perfeição, quem aguarda a sua vida santifica. Ó Maria, tabernáculo da palavra, a escuta ser nossa mãe e guia, para que na obediência da fé permaneçamos na paz e alegria. A tua palavra é, a tua palavra é lâmpada para os meus passos. A tua palavra é, a tua palavra é luz para o meu caminho. Lembrou-nos o Papa Francisco em Fátima. Na verdade, se queremos ser cristãos, devemos ser marianos. Isto é, devemos reconhecer a relação essencial, vital e providencial que une Nossa Senhora a Jesus e que nos abre o caminho que leva a Ele. Meditar a palavra com o Padre José Carlos Nunes. A nós, que estamos habituados a um sistema em que a retribuição é proporcional ao serviço realizado, o ensinamento de Jesus no Evangelho deste 25º domingo do tempo comum coloca algumas interrogações. Por exemplo, para que serve esforçar-se durante toda a vida pelas coisas do Reino de Deus, simbolizado na imagem da vinha que escutamos no Evangelho, quando depois os últimos a chegar serão recompensados como os que se dedicaram a Ele durante muito tempo? Esta parábola diz-nos como o nosso pensamento está longe do pensamento do Senhor. É evidente a urgência de uma conversão que nos separa de pontos de vista demasiado humanos e nos dê, ao contrário, os olhos da fé, ou seja, os olhos do Espírito Santo, para podermos ver as coisas deste mundo segundo a perspectiva de Deus. A economia do Reino de Deus está absolutamente centrada na dádiva para todos e na preocupação única de que todos possam vir a fazer parte dele. O Senhor procura-nos como o dono da vinha no Evangelho deste domingo e procura-nos com insistência. Sai de madrugada porque o amor tem pressa, o amor anseia encontrar a pessoa amada. E como o amor é insistente, o Senhor vem sempre, a cada momento, em cada ocasião, sempre à nossa procura. Pelas 9, ao meio-dia, pelas 3 da tarde e até mesmo às 5 da tarde, quando o sol já se esconde. Todo o tempo é tempo de conversão e estamos sempre a tempo de voltar para o Senhor. Converter-se significa entrar na maravilhosa experiência que São Paulo testemunha na segunda leitura deste domingo. Viver de um modo novo, viver diferente, como diz o apóstolo. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas, se viver neste corpo mortal me permite um trabalho útil, não sei o que escolher. Eis a conversão, viver em Cristo. Notemos os passos do pensamento de São Paulo. Ele está tão unido a Cristo, tão apaixonado por Ele, que seja na vida, seja na morte, sabe que está unido ao seu Senhor e em tudo o Senhor é nele glorificado. Que é a vida para quem voltou para o Senhor? A vida é Cristo. Que é a morte para quem vive mergulhado no Senhor? A morte é estar com Cristo e por isso é lucro. Por isso a vida de Paulo e a de todo o cristão como Paulo é atraída para o seu Senhor. Diz-nos o apóstolo, desejaria partir e estar com Cristo. Eis porque Paulo vive, eis para que vive, para estar com Cristo. Notemos algo extraordinário em São Paulo. Ele sabe muito bem que assim que morrer vai estar com Cristo. Por isso mesmo diz que para ele seria de longe o melhor. Portanto, nem a vida nem a morte nos podem separar do amor de Cristo.
Só temos que voltar para o Senhor, procurá-lo de todo o coração, com o nosso afeto, com os nossos atos, com o nosso desejo sincero de a Ele nos convertermos de todo o coração. E lembremo-nos que o Senhor primeiro atrai-nos e depois deixa que o encontremos. E como o Senhor da parábola nos enche de dons, sem levar em conta a hora em que nos convertemos em trabalhadores da sua vinha. E esta agora é hora de conversão. Por isso, aceitemos o seu convite. Se a tua morada é um céu aberto, se ao teu nome se ajoelham gerações, que o teu reino seja o meu país, que o teu amor seja a minha vontade, aqui na terra ou numa paz lunar qualquer. Em cada dia preenches meu ser vazio. Perdoa-me se me perco do teu rumo, como perdoo a quem me impede de não deixes o meu barco afundar. Este tema que estamos a ouvir chama-se Tua Morada e a voz é da Claudine Pinheiro. Com esta música chegamos ao fim do Caminho de Emaús de hoje. Voltamos a encontrar-nos aqui e à mesma hora daqui a 8 dias. Tenha uma ótima semana. Se a tua morada é um céu aberto, se ao teu nome se ajoelham gerações, que o teu reino seja o meu país, que o teu amor seja a minha vontade, aqui na terra ou numa paz lunar qualquer. Em cada dia preenches meu ser vazio. Perdoa-me se me perco do teu rumo, como perdoo a quem me impede de andar na tempestade. Não deixes o meu barco afundar. Se a tua morada é um céu aberto, se ao teu nome se ajoelham gerações, que o teu reino seja o meu país, que o teu amor seja a minha vontade, aqui na terra ou numa paz lunar qualquer. Em cada dia preenches meu ser vazio. Perdoa-me se me perco do teu rumo, como perdoo a quem me impede de andar na tempestade. Não deixes o meu barco afundar, porque a tua morada é um céu aberto, e ao teu nome se ajoelham gerações,